A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 27 de agosto de 2024, terça-feira, louvado seja Deus por essa oportunidade, seja Jesus na vida de alguém hoje, não perca tempo, e vamos lá início aqui a mais um vídeo a ser gravado para o Desperta Crente, para nossas vidas espirituais, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos dar graça, nos dar força, nos dar alegria de estarmos na presença dEle todos os dias, independente do cenário e do contexto, que Deus te faça ser alegre na presença dEle, mesmo em meio às tribulações e à luta. Você lembra que maior é o Deus que nós servimos, o Deus que nos convocou e que nos chamou para esta obra poderosa, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico de almas e de homem, ô glória, o médico amado, Deus seja louvado. Abra aí nesse evangelho sinótico, o terceiro evangelho, que significa um olhar junto, né? Uma naótica. Esses três evangelhos tiveram o mesmo olhar, a mesma visão em muitas áreas. Então o nome do Senhor será glorificado mais uma vez em um vídeo. Vamos lá? Verso 5, nós já entramos aqui ontem, no primeiro vídeo que foi gravado aqui, eu dei a introdução, agora nós vamos entrar aqui no verso 5 diante, que vai falar sobre Zacarias e Isabel, que é os pais de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que foi profetizado antes de nascer, assim como Ciro também foi profetizado, né? Assim como Jesus Cristo foi profetizado. Então aqui também João Batista, ele vai ser profetizado no capítulo 40 de Isaías, o profeta messiânico, né? Quem mais profetizou sobre Jesus, sobre vida, morte, sobre como de onde ele nasceria, de uma virgem, foi profetizado por Isaías também. Pela boca dele o Senhor usou para trazer, né, grandes promessas, grandes profecias, e se cumpriu para o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Aleluia. Vamos lá? Na época de Herodes, quem é Herodes? Herodes o Grande, né? Porque Herodes é um título, não é um nome. Então depois desse Herodes vai ver outros Herodes que a gente fala mais à frente. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendências de Arão. Esse Abias aqui é desde o tempo de Davi. Ele da descendência de Arão. Esse Abias é um dos sacerdotes do tempo de Davi. Davi institui a adoração ao Senhor e vai separar os sacerdotes da descendência de Arão, que eles tinham essa autorização a ser sacerdote. Então, Isabel e Zacarias vêm da descendência de Abias, da descendência de Arão, amém? Então, ele era descendente e tinha autorização. E quem é Herodes? Herodes reinou do ano 37 ao ano 4 antes de Cristo, né? Por toda a Samaria, Galileia e grande parte da Pérea e do céu da Síria. Então, Herodes, ele governou ali durante esse tempo, e nesse período aqui que nós estamos é do período 8 ao período 4, né? Ao período do ano 8 ao ano 4, que é o período aqui que vai nascer Jesus, vai nascer João Batista, para se cumprir a promessa. Esse casal, o verso 6, assim, os dois andavam em justiça, juntos, né, em justiças aos olhos de Deus, e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. O texto aqui, o verso 6, está dizendo que o Senhor analisava Zacarias e Isabel no interior, por dentro. O Senhor recebia a adoração desse casal, não era porque somente era externo, era do lado de fora. Deus conhecia o que estava dentro do interior, do coração deles. Havia uma impossibilidade para eles. Eles eram de idade e havia também uma impossibilidade. Essa mulher era estéril, mas vivia em adoração ao Senhor. Essa mulher tinha um opróbrio, essa mulher tinha uma vergonha, mas ela continuava adorando ao Senhor. Isabel, ela poderia ser chacoteada pela sociedade, porque a mulher naquele tempo que não tinha filho, era tomada como infértil, uma mulher que não era frutífera. Então o seu marido era envergonhado. Aonde estavam ali os líderes, aonde estavam os sacerdotes, os homens, né, da sociedade ali, tinha Zacarias como um homem que não poderia ter descendência porque sua mulher era infrutífera. Mas Zacarias aceitou a continuar casada com Isabel sem introduzir uma segunda esposa, porque ele tinha esse direito por lei de introduzir uma segunda esposa para casar novamente, para ter filhos, para ter descendência. Mas você vai ver que eles já estão de idade, então quer dizer, ele escolheu ficar com ela mesmo sem ela poder ter filho. Isso é acreditar na promessa de Deus, irmãos. Isso é ser fiel a quem está do seu lado, isso é ser fiel. Casamento é feito de fidelidade, casamento é feito de respeito, de comunhão, de mútuo amor. É isso que nós precisamos entender. E nos dias atuais
nós, a gente está vendo cristão, que deveria ser exemplo, que são mais exemplos para a sociedade. É muito cristão se separando, é muito cristão dando desculpa, largando a sua família, a sua esposa, por coisas poucas, por coisa pequena, somente pelo prazer carnais e os seus desejos internos por dentro, de querer fazer aquilo que o seu coração tem almejado. E aqui nós vemos um homem fiel à promessa do Senhor e fiel à sua família. Então esse casal adorava a Deus junto, o Senhor o conhecia e era irrepreensível. O que é ser irrepreensível na presença do Senhor? É negar a si mesmo, é negar os seus desejos, é renunciar às suas vontades e viver irrepreensivelmente na presença do Senhor. É independente do contexto, independente do cenário, continuar adorando a Deus, continuar servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Coisa linda. Nós vamos receber essa lição para poder vivermos na presença do Senhor e sendo irrepreensível. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Vamos lá. Verso 7. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Abraão e Sara, quem lembra, né? Tem ali, nós vamos chegar lá um tempo. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava em serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante do Senhor. Era uma única oportunidade. Ele servia de manhã e servia à tarde na presença do Senhor. E era uma única oportunidade, porque o sacerdote, para ir adentrar ao Santo dos Santos, ele ia levar o incenso, e eles tinham incumbência desse incenso não se apagar. Eles estavam ali sempre acendendo o incenso de manhã e acendendo o incenso à tarde, para que não aparasse aquela fumaça de subir com cheiro agradável ao Senhor, às narinas do Pai. Então ele tinha essa incumbência de sempre manter a presença do Senhor ali. E ele entrava ao Santo dos Santos. Por que eu falei que era uma única oportunidade, uma oportunidade única? Porque se esse sacerdote que adentrasse ao Santo dos Santos estivesse desconcertado na presença do Senhor, ele caía morto. O sacerdote amarrava uma tirinha na cintura, com um sino na ponta, e essa corda ficava do lado de fora. Né? Se ele entrasse e demorasse muito tempo, por aquela corda puxava-se o corpo do sacerdote, porque ele cairia morto lá dentro e aquele sino pararia de fazer barulho, porque enquanto ele se movimentava, o sino estava fazendo sinal que estava em movimento aquele corpo. Quando aquele corpo parasse, é sinal que já não tinha mais vida. Isso é muito sério, irmãos. Estar na presença do Senhor é algo muito sério. Não é essa bagunça, essa balela que nós estamos vivendo atualmente, não, irmãos. Pessoas de qualquer maneira, nem pecados ocultos, terríveis, malignos em cima do altar, mentiras sendo contadas no cima do altar, e as pessoas perderam o temor a Deus, perderam o temor, o respeito, a reverência. Há cultos que a gente vê acontecer, é muito triste, é uma falta de respeito na casa de Deus, é uma falta de respeito, é uma falta de ter comunhão, é algo terrível que a gente vê acontecer atualmente nos últimos tempos dentro da casa do Senhor. E nós venhamos não perder a reverência e o temor na casa de Deus, continuar respeitando a casa do Eterno como deve ser respeitado. Então ele tinha essa incumbência de não deixar o incenso se apagar na presença do Senhor. E o verso 9 vai falar que ele foi escolhido por sorte, que era um hábito que os judeus tinham de lançar a sorte. Você vai ver que no capítulo 30 de 1 Samuel, Davi também vai lançar a sorte, né, sobre as pedras. E ali tem todo sentido para eles ali. Só que nós não acreditamos em sorte, nós acreditamos em cristocidência. O que nós acreditamos aqui nesse verso 9 é que a mão do Senhor já estava se movimentando, porque o Senhor tem um propósito na vida de Zacarias e na vida de Isabel, a nascer João Batista. Esse casal que vivia irrepreensíveis, as doutrinas do Senhor. O Senhor viu a capacidade deles, a fidelidade, fiel a Deus, para criar um homem que vinha debaixo de uma grande promessa a ser um nazireu de Deus, a ser o precursor de Jesus Cristo, a entregar a mensagem poderosa, fazer com que os corações voltassem para o Senhor e saíssem do caminho do pecado. Então o Senhor olhou para aquela família e viu a graça do Senhor ali naquele lugar. Ele foi escolhido por sorteio? Não, ele foi escolhido por cristocidência. Aleluia. Havia um propósito. Para ter acesso ao altar dos Santos dos Santos, ali oferecia e queimava incenso. Verso 10. E chegando no momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas esperava do lado de fora. Enquanto Zacarias estava lá dentro orando, havia uma multidão do lado de fora orando também. Havia uma multidão de pessoas a orar e a esperar. Pensa aí, no meio de uma multidão, a oração dele foi ouvida. Descansa o teu coração. A sua oração vai ser ouvida. Não importa o tempo, o momento e a hora. O que importa é que ela será ouvida. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E foi aí que então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias
Zacarias direto do altar do Senhor, direto do altar do incenso. Enquanto ele está ali queimando incenso, incenso significa oração, enquanto ele está ali orando, enquanto ele está ali intercedendo, a fumaça significa o cheiro agradável, o aroma da oração dos santos. Irmãos, não desista de orar, permaneça na oração, continue a clamar, continue a buscar o Senhor, porque a resposta vai vir. O anjo do Senhor vem como resposta para as orações de Zacarias. Imagina aí Isabel orando e pedindo: Senhor, tira esse opróbrio, tira essa vergonha. A sociedade me vê como uma mulher infrutífera, como uma mulher seca, como uma mulher de opróbrio, uma mulher de vergonha. Tira de mim esta vergonha. Talvez Isabel já não tinha mais esperança, porque a idade bateu na porta, a idade chegou. Talvez Isabel já não tinha mais um propósito de ver acontecer na vida dela, ela segurar uma criança. E talvez por estar numa certa idade, ela já não tinha mais uma esperança no coração. E olha o que o anjo vai dizer a Zacarias no verso 12, diz assim: assim que Zacarias o ouviu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. O verso 13 diz: entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome João. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Não temas. O significado de não temas no hebraico é: não perca a esperança do Senhor. Não perca a esperança no Senhor. Continue tendo esperança. Não tenha medo. Não deixe as lutas, as dificuldades tirar de você o propósito que é maior que o Senhor falou. Então não perca a esperança, irmãos. Não perca a esperança. Continue tendo esperança. Por mais que o medo venha. Medo é um sentimento que todo ser humano tem, que traz na nossa consciência um estado de desacreditar e um estado de medo, de repreensão, de tentar se esconder, de tentar correr de algo aquilo que te causa medo, algo aquilo que te pressiona em alguns ambientes. Então não tenha medo, não temas, não perca a esperança, porque Deus é na promessa que ele te fez. Qual o significado do nome de João? Um homem que seria nazireu, profeta. O significado do nome é: Deus é bom e misericordioso. Aleluia. Esse é o nome que foi escolhido para João Batista, que o próprio Deus escolheu. Além de ser profetizado o nascimento, ainda já veio com o nome pronto. Aleluia. Eu gosto muito dos nomes, o significado dos nomes na Bíblia, porque toda vez que Deus quer mudar a história de um homem, ele muda o nome. Aleluia. Tira ali o nome daquela mulher cachaceira, drogada, traficante, prostituta, né, que era lésbica, que era homossexual. O Senhor vai lá e troca o nome, dá o nome: um pastor, um presbítero, uma mulher de Deus, uma profetisa, uma missionária, uma serva do Altíssimo, um líder dos jovens, um líder das adolescentes. O Senhor troca o nome, troca e muda o caráter. Então creia, Deus está trocando o nome, Deus está mudando o posicionamento, Deus está fazendo coisas grandes acontecer. Profetiza sobre a sua casa, porque Deus é Deus que cumpre promessa. João Batista, nazireu, profeta do Senhor, precursor de Jesus Cristo, antecedeu Jesus, preparando o caminho. Quando Jesus veio, no capítulo 3 de João, ele fala assim, o evangelho de João, tá? Não é o João Batista, é João, o servo do Senhor, o apóstolo amado. Então no evangelho de João, no capítulo 3, João Batista vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. João Batista está dizendo: meu propósito eu fiz, minha chamada eu cumpri, minha missão foi bem sucedida, então eu fui submisso à vontade do Senhor. Agora que ele cresça e que eu diminua, é necessário agora eu diminuir para que ele cresça. Esse é o propósito do evangelho, é que a gente diminui, que o nome do Senhor cresça e seja glorificado, e mais almas se rendam ao reino. Amém? Então que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida e na minha vida, para a glória de Deus. Pois ele será grande. Aqui ele começa a falar a biografia de quem será João Batista. Ele vai falar assim, do verso 14 em diante: ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão ao seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nazireu, qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito, cheio, completo, tomado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Antes do seu nascimento, dentro do ventre já é cheio do poder de Deus. Dentro do ventre já é cheio, a promessa se cumpriu. E conduzirá muitos filhos de Israel a conversão ao Senhor seu Deus. Trará muitos que estavam perdidos novamente ao caminho da verdade. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, autoridade ortogada do céu, coragem,
propósito, o homem escolhido para fazer a obra do Senhor e a vontade de Deus, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria, juntos deixando um povo preparado para o Senhor. Quando Jesus chega, João Batista já preparou uma multidão de pessoas que havia sido batizada na água, mas não teria sido batizada pelo Espírito. Quando Jesus vem, já tem uma multidão crendo que o Messias chegou, que o prometido das nações, aleluia, o escolhido havia chegado. E esse foi o cumprimento de muitas promessas que João Batista permitiu se cumprir pela sua vida, retornando ao Senhor aqueles que estavam perdidos, trazendo novamente aqueles que estavam cativos. E aqui havia essa profecia. No verso 18 e o verso 19, Zacarias vai colocar impossibilidade. Por quê? Zacarias sabia que ele tinha uma certa idade, que a sua mulher, além de ter avançado de idade, ainda era estéril. Há impossibilidades, irmãos, que aparecem no meio da caminhada. Parece que tem situações que parece que não vai acontecer, que é impossível você gerar, que é impossível acontecer na sua vida. Mas o Senhor, ele tira todo impedimento. E o que é estéril, o Senhor faz ser, aleluia, frutífero para o nome dele ser glorificado. A terra é seca, ele faz uma terra preparada, arada para frutificar. Creia nisso, ele é a água, ele é a fonte, ele é Deus que rega, ele é Deus que faz coisas grandes acontecer. Então Zacarias vai duvidar da promessa, e Gabriel no verso 19 vai dizer: eu sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, fui encarregado de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Ele está dizendo: eu sei o que eu estou falando, eu sou Gabriel, assisto, eu já vi muito mais do que os seus olhos podem contemplar, eu conheço e sei o Deus que estou falando. Gabriel está mostrando para ele que ele sabe o que está falando. Irmãos, isso é muito sério. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está falando. Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus, irmãos, ele é criador dos céus e da terra. Ele criou o homem conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ele criou céus e terra. Precisamos acreditar que quando Deus fala, está falado. Quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus diz, está dito. O homem brinca com Deus até um certo momento. O homem brinca com Deus até um certo limite. Mas creia na promessa que Deus te fez. Amém? Então Gabriel vai falar com ele e vai dar uma repreensão a ele e vai dizer para ele: permanecerás em silêncio, ficarás mudo, ouvirás, mas não falará, por ter duvidado da promessa. No verso 20, por não acreditar, por ter sido incrédulo. Há muito crente incrédulo que não está acreditando na promessa. Há muito crente incrédulo que está duvidando. Irmãos, nós precisamos acreditar, abrir, expandir a visão espiritual e pedir a Deus para continuar crendo independente do cenário, porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, cumpre a vontade de Deus, amém? Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário. Estão ansiosos para saber, para ouvir o que você vai falar, porque quanto mais oramos, quanto mais estamos na presença do Senhor, quanto mais tempo passamos com Ele, mais temos experiência. Experiências é caminhar com Deus, experiência é caminho percorrido, experiências é bagagem. Então Zacarias, quanto mais tempo está na oração, mais experiências Zacarias vai ter, mais ele vai conhecer a vontade do Todo-Poderoso, mais ele vai conhecer a vontade de Deus para sua vida. E muitos estão ali curiosos para ouvir o que vai falar, mas quando você sair, você não vai falar nada, porque quando ele sai, nenhuma palavra conseguia pronunciar as pessoas. Ele falava por sinal, mas as pessoas começaram a entender. Ele teve uma visão. Pelo tempo que ficou lá dentro, ele não pode falar, mas ele teve uma resposta. Ele tem resposta que você vai ter, que você não vai poder falar. Tem respostas que vai chegar até você, que você não vai poder abrir a sua boca. Aleluia! Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para sua casa. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Ei, tem coisas que você vai ter que estar no particular com Deus. Há momentos que nós vamos precisar estar separados, nós precisamos estar guardados por Deus para que a promessa cresça, para que a promessa ganhe força, para que a promessa tenha vida. Muitas vezes nós precisamos se calar para o nome do Senhor ser glorificado. Deixa as pessoas pensarem o que quiser. Muitos aqui estavam pensando, ele teve um encontro, ele teve uma visão, ele recebeu algo dentro do santuário, alguma coisa aconteceu, ficaram curiosos, mas ele não falou. Passou o tempo que ele estava ali servindo ao Senhor, os 40 dias, ele retorna
retorna para sua casa, e na sua casa vai se cumprir a promessa daquilo que o Senhor falou. Porém, eles vão estar em silêncio, porque vai ter que ficar calado até o momento certo para entender que Deus é Deus. Verso 25, Deus tira a vergonha, muda o opróbrio, porque Deus ele é fiel e traz dupla honra a essa família. E o nome do Senhor é glorificado. E o Senhor glorifica o nome dele. Amém? Até aqui, louvado seja Deus. Amanhã nós vemos no verso 16, nós voltamos para falar o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar sobre Maria, sobre José, sobre Jesus Cristo, sobre o anjo Gabriel, que também vai aparecer a Maria para trazer essa mensagem poderosa da vinda do Messias, que ela seria o ventre que Deus escolheu para gerar a promessa. Acredite, Jesus escolhe ventres para gerar promessas grandes. Deus é bom. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e nós estamos juntos. Ore por mim, eu oro por você e juntos nós chegamos ao céu. Lembre-se, seja Jesus na vida de alguém. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por mais um vídeo sendo gravado, embaixo de muitas lutas, pelejas, vitórias, embaixo de muitas lágrimas, promessas se cumprindo, promessas que ainda irão se cumprir. Nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te glorificar, para agradecer por o Senhor ter escolhido a cada um de nós. Esse canal Desperta Crente, Pai, glorifica o teu nome e exalta o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nos fortaleça, nos dá vida, nos dá alegria no meio de tantos processos. Nós sabemos que o Senhor, Pai, nos escolheu para viver essa obra poderosa, maravilhosa. Em breve nós estaremos na glória com o nosso Pai. Estamos aqui de passagem, nós te pedimos, ó Pai, que nesse período que nós estamos aqui a peregrinar nessa terra, o Senhor nos ajuda a continuar com os olhos fitados no céu, fitados no Senhor, sem oscilar, sem duvidar, Senhor, mas sempre acreditando no poder da Tua palavra. Eu profetizo nesta tarde sobre as nossas vidas, como profetiza do Eterno, que o Senhor está nos dando revestimento, que o Senhor está nos fazendo resistir a esses dias maus, nos dando força, nos dando alegria, nos dando entendimento, que ninguém vai poder impedir aquilo que o Senhor falou, que ninguém vai poder parar aquilo que o Senhor prometeu. Eu profetizo sobre as nossas vidas nessa tarde, ó Pai, a autoridade, a ortogada do céu, para que possamos continuar, porque a Tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Em oração, agora nós unimos a nossa fé, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, nos dá resistência para esses últimos dias, no nome de Jesus. Amém. Que Deus faça você resistir, resplandecer e glorificar o nome dele, no nome de Jesus. Deus te abençoe.